Olá, bom dia, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus através da revista Palavra e Vida. Generosidade em tempo de escassez. Estudo sobre mordomia cristã em tempos de pandemia. Chegamos na lição número 6. E a lição número 6, ela fala de generosidade e tempo. Vamos ao texto bíblico? O texto bíblico está em Salmo 90, versículo 12. Diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. E eu queria acrescentar também, como já é de costume, Eclesiastes 3, versículo 15. Eclesiastes 3, versículo 15, que diz: o que é, já foi. O que há de ser, também já foi. E Deus pede conta do tempo que se passou. Generosidade e tempo, está lá na página 29. E é bom ressaltar que a mordomia do tempo, ela não trata somente e especificamente das 24 horas do relógio. Sim, do tempo que é compreendido por um dia, por exemplo, o tempo do dia. Não. A mordomia do tempo, ela se estende também ao tempo da nossa existência. Aliás, ela fala mais do tempo de existência do que do tempo do relógio. É claro que às vezes, em alguns momentos da mordomia, ela fala também do uso consciente do tempo do dia, do tempo que se passa no dia, dos 24 horas do dia, do tempo do relógio, dos minutos, dos segundos e tudo. Mas ela fala também, ela se estende também ao tempo da nossa existência. A mordomia do tempo, a generosidade com o tempo, ela vai se estender, como está lá na página 29, os irmãos vão ver. Aliás, como diz o texto de 1 Pedro, que a gente vai ler também, ela também se estende também, né, ao tempo de existência. Se nós estamos também gerenciando, cuidando da nossa existência, desse tempo em que nós estamos aqui, vivos nessa terra, se nós estamos vivendo para a honra e glória de Deus, né? Também se trata disso. Vamos lá, generosidade e tempo, está na página 29. Na lição de hoje, diz o autor, vamos meditar sobre a mordomia do tempo e a importância de sermos generosos para com as coisas que realmente importam. Isto quer dizer, gerenciar o nosso tempo para a honra e glória de Deus. O autor escreve: o esforço para administrar bem o presente de Deus em nossa vida. Na revista ABC Doutrinário, que eu fui pesquisar também, da Joerp, escrita pelo pastor Igonias Janaíte, na parte sobre mordomia do tempo, que é o que nós estamos estudando com uma nova roupagem, diz o seguinte: mordomia do tempo. Como usamos e gastamos o tempo que Deus nos dá? Em Eclesiastes 3:11, lemos: tudo tem a sua ocasião própria, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. No texto, especifica-se detalhadamente o uso apropriado do tempo, chegando mesmo a afirmar que tudo fez formoso ao seu tempo. Pena que Deus criou um tempo para tudo e que pena que o homem não consiga descobrir. O autor da revista prossegue dizendo o seguinte: temos tempo para o trabalho, temos tempo para o estudo, temos tempo para o repouso, temos tempo para o lazer, temos tempo para a reflexão, para as coisas espirituais, para Deus. E em Tiago 4, 1 a 17, é narrado um planejamento imprudente para o tempo. O resultado é um desastre. E a advertência é para se planejar o uso do tempo conforme a vontade de Deus. Daí a humilde súplica do salmista: ensina-nos a contar os nossos dias de maneira tal que alcancemos corações sábios. Ninguém consegue contar, ninguém consegue administrar, ninguém consegue ter esse tempo de maneira tal a alcançar corações sábios sem a mediação do Espírito Santo de Deus, sem a ajuda de Deus. Pastor Igonias Janaíte, revista ABC Doutrinário, página 42. Não sabemos quanto tempo de vida temos, como eu falei, né? A mordomia do tempo, ela não se prende somente às 24 horas do dia, ao tempo do relógio. Também, às vezes, ela se estende também ao tempo de vida, ao nosso tempo de vida, à nossa existência. Diz assim: não sabemos quanto de tempo de vida teremos,
página 29. Contudo, precisamos vivê-lo com sabedoria, a fim de que Deus seja glorificado em nossa existência. Aí vai o versículo de Pedro, 1 Pedro 4:2. Para que o tempo que vos resta na carne, não vivais segundo os maus desejos dos homens, mas segundo a vontade de Deus. O apóstolo Paulo ensina que o tempo deve ser olhado com muita atenção e nos aconselha a remi-lo, pois os dias são maus. Diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, pois os dias são maus. Efésios 5, 15 e 16. Refletiremos sobre essas coisas usando os 3 tempos da nossa existência: o passado, o presente e o futuro. Número 1. O passado, o ponto de partida. O passado se caracteriza por 2 constatações. A primeira é que os fatos vividos não existem mais, a não ser em nossa memória. A segunda é acerca do que aprendemos com ele, do que aquilo que foi vivido. Nunca deixe que as tristezas do passado e as incertezas do futuro estraguem as alegrias do presente. Quando refletimos sobre o passado, é necessário acentuar o que aprendemos com ele e não ficarmos cultivando ressentimentos dos fatos passados. Ao contrário, devemos ser gratos pelo que fizeram os nossos antepassados. Eles pavimentaram o caminho no qual estamos passando. Logo, é nosso dever também, hoje, pavimentar o caminho das próximas gerações. Diante disso, podemos constatar o exemplo da valorização das gerações passadas. Por exemplo, na própria Bíblia, a história do povo hebreu. A Bíblia Sagrada mostra que a história desse povo era contada de pai para filho, e assim sucessivamente. O salmista afirma: mas tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua memória de geração em geração. Salmo 102, versículo 12. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração. E eu gosto muito desse versículo. Uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciarão as tuas proezas. Salmo 145, verso 4. O fato das igrejas não se preocuparem em valorizar suas memórias, e o mais grave, os cristãos que vivem mudando de igreja, bem como não criam raízes, não criam memórias, não firmam relacionamento de amizades por onde passam. Isso aqui o autor destaca como uma coisa assim ruim, né? Como um aspecto ruim com relação ao passado. Algumas igrejas não se preocupam com as suas memórias, guardar lá a história da igreja, como que a igreja foi fundada, os primeiros fundadores da igreja, os primeiros membros, e também muitos cristãos, o que acontece hoje, né? Muitos cristãos que ficam mudando de igreja, não criando histórias aonde está passando e não pavimentando também o terreno para gerações futuras, né? Temos que pensar bastante nisso. Firmar relacionamentos de amizade por onde a gente passa. Resumindo, a mordomia do tempo com relação ao passado. Gratidão, aprendizado e laços de relacionamento que fazem a nossa história. Número 2, o presente, o tempo real, o hoje, o agora, o instante da vida. O tempo passa rápido. Precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência, pois brevemente tornar-se-á passado. O presente precisa ser valorizado, é preciso ter consciência desse tempo para que não vivamos de maneira a desperdiçar o nosso tempo, pois como lemos na Bíblia, Deus vai pedir conta do que se passou. Esse tempo é o principal, pois somente nele podemos realizar as nossas tarefas como os bons mordomos de Deus em sua casa. É muito comum encontrarmos pessoas que deixam tudo para depois. São desperdiçadores do tempo, quando o certo seria praticar: não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É no presente que tomamos nossas mais importantes decisões.
Ser mordomo do tempo é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou e também a mais importante, porque o tempo é o que mais importante nós temos na nossa vida. É preciso a quantidade de tempo que nós colocamos em uma atividade, isso mostra o que a nossa prioridade para essa atividade ou para aquela atividade. Ser mordomo do tempo, a revista diz, é a tarefa mais difícil que Deus nos confiou, porque diz respeito àquilo que é verdadeiramente prioridade em nossas vidas. Era isso que eu queria dizer. Resumindo a mordomia do tempo com relação ao presente. O tempo passa rápido. Precisamos usá-lo com sabedoria e inteligência. O presente precisa ser valorizado. É preciso ter consciência desse tempo para que não possamos viver de maneira a desperdiçar o nosso tempo. Deus vai pedir conta do tempo que se passou. Número 3. O futuro. Tempo de oportunidade. Esse é o tempo reserva. É uma fonte inesgotável que se apresenta diante de nós, que parece não chegar, mas somente parece. É assim porque um dia nossa vida nesse mundo terá fim. Na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 14, diz: contudo, não tendes o poder de saber sobre o dia de amanhã. Por isso, é importante refletir sobre nossos projetos e avaliar as nossas prioridades. Os nossos planos, eles não devem somente priorizar as coisas dessa vida, mas a boa administração do nosso tempo e dos nossos recursos deve ter como objetivo a vida eterna. Nós devemos priorizar a vida eterna. Na administração do nosso tempo, nós devemos priorizar as coisas que nos levem à vida eterna, olhando as coisas do alto, buscando as coisas que são do alto, pensando nas coisas que são do alto. A verdade é que o homem não tem como contar os dias ou seu tempo de modo produtivo sem o auxílio de Deus. Diante do futuro, é necessário tomar algumas atitudes. Letra A. Colocar o futuro em seu devido lugar. Para muitas pessoas, o futuro é concebido sem nenhum preparo. Consequentemente, não saberão aproveitá-lo de maneira correta. Outras pessoas, porém, esperam o futuro. E o mesmo acontece de um modo diferente e inesperado, porque a pessoa ficou apenas esperando o futuro, não fez nada no presente para se preparar para o futuro. Contudo, independente da nossa falta de domínio sobre o futuro, é importante ter um planejamento mínimo para o porvir. Salomão ensina: os planos futuros devem estar nas mãos de Deus. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e seus planos serão bem-sucedidos. Provérbios 16:3. Jeremias afirma: Deus nos dá plena segurança, conhecedor que é do nosso futuro. Ele diz assim: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Jeremias 29:11. Eu gosto demais desse versículo também. Sendo assim, o nosso melhor planejamento é consagrar ao Senhor o nosso futuro. Letra B. Encará-lo sem medo. Um bom mordomo encara o futuro segundo a vontade de Deus, como fez Abraão ao ser comissionado para deixar tudo e viajar para um local em que ele não conhecia, numa nova realidade. O que ele fez? Pela fé, ele simplesmente foi. É assim que devemos proceder em relação ao futuro. Ter fé em Deus, confiar nele, como Abraão fez. Nosso futuro não é incerto. Nosso futuro está nas mãos de Deus. Letra C. Visualizar a oportunidade. Visualizar oportunidade. Procure olhar o futuro e visualizar novas oportunidades de servir ao Senhor, de servir a Deus. Precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Um dia, todas essas oportunidades serão cobradas. Leia atentamente a parábola dos talentos e você chegará a essa conclusão, que um dia
todas essas oportunidades serão cobradas. Olhe para a sua vida, para a sua igreja local, seu trabalho, enfim, tudo que você faz hoje e o que está deixando de fazer também, né, é o que pode ser melhorado. O que pode ser melhorado a partir daí, a partir de agora, para a glória e honra de Deus. Tente fazer algo novo, como diz a revista, que não foi feito antes. Experimente participar de um ministério o qual você ainda não se envolveu. Crie ações de generosidade para abençoar a vida das pessoas ao seu redor. Aproveite o seu tempo. Consagre, porém, tudo isso ao Senhor. Acredite, você se surpreenderá com os diferentes resultados abençoadores da parte de Deus sobre sua vida, bem como sobre a vida de outras pessoas. Quem sabe contar bem o tempo nessa vida, saberá também contá-lo depois dessa existência. O profeta Daniel, ele diz o seguinte: multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Daniel 12:2. Usar bem o tempo é, portanto, um lindo gesto de generosidade para consigo mesmo e para com os outros, e honra e louvor para Deus, para a glória de Deus. Resumindo, mordomia do tempo com relação ao tempo futuro. Colocar o futuro em seu devido lugar. É importante refletir sobre nossos projetos e avaliar nossas prioridades. Encare o futuro sem medo, sabendo que Deus é conhecedor do nosso futuro. Jeremias 29:11 diz: pois eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro de esperança. Consagre ao Senhor o seu futuro. Para pensar e agir. Número 1. Olhe para seu passado e siga os bons exemplos daqueles os quais investiram na sua vida, na vida deles, de forma a agradar ao Senhor. Principalmente aquelas pessoas que investiram em você, né? Aquelas pessoas que gastaram tempo, investiram na sua vida. Olhe para o passado e siga o exemplo deles. Invista o seu tempo na vida de uma outra pessoa. Número 2. Como você está gastando o seu tempo agora? Está sendo produtivo e alcançando resultados? Isso é muito importante. Número 3. Pessoas estão sendo abençoadas por intermédio do uso do seu tempo? Vou repetir. Pessoas estão sendo abençoadas por intermédio do uso, por intermédio da sua existência. A sua existência, seu tempo de existência nessa terra tem sido um tempo em que pessoas têm sido abençoadas? É para pensar. Número 4. Já pensou como o seu futuro pode ser melhor do que o seu hoje? Já pensou nisso? Como o seu futuro pode ser melhor do que o seu hoje? Oh, glória a Deus, pense nisso. E muito obrigado por assistir mais esse vídeo até o final. Deus te abençoe e te guarde, e que esse estudo sobre mordomia cristã, com o título Generosidade e Tempo, traga frutos na sua vida. Tenha um excelente domingo na presença do Senhor e até a próxima. Levando em suas asas os meus dias desta vida passageira. Minhas certezas, meus conceitos, minhas virtudes, meus defeitos, nada pode detê-lo. O tempo se vai, mas algo sempre guardarei. O teu amor